Quando a gente pensa em se aproximar de Deus, a gente nem sempre pensa sobre as barreiras que existem para a gente se aproximar. E por incrível que pareça, uma dessas barreiras pode ser a forma como eu me enxergo. Porque, a depender de como eu me enxergo, isso pode influenciar a ideia que eu tenho da forma como Deus me enxerga. Mas, como Deus me vê? Eu sou Felipe e eu vou responder essa pergunta em 3 minutos, ou menos. Quando a gente pensa na forma como Deus vê a gente, muitas vezes a gente fica preso a como um ser humano vê. Porque enquanto a gente consegue ver só o que está fora, Deus ele vê o que está dentro. E não só isso, ele consegue ver a gente como a gente realmente é. Porque a nossa percepção, a nossa visão, a nossa ideia de nós mesmos, ela não é exatamente real. Tem algumas coisas ali que atrapalham a forma como a gente se enxerga e muitas vezes a gente pensa que Deus vai pelo mesmo caminho. Primeiro que Deus não enxerga a aparência, ele enxerga o que tem por dentro, não só o que a gente é, mas também o que a gente pode ser. Deus enxerga em nós o potencial que a gente não enxerga. Deus olha pra gente e ele vê uma pessoa que é tão falha quanto qualquer outra pessoa, que lida com problemas, que teve uma jornada muitas vezes não muito fácil, que foi deixada de lado ao longo do caminho algumas vezes, que já sofreu, que já foi ferido, que já foi magoado e que nem sempre deixa os outros se aproximarem ou se aproximar fácil dos outros. Isso também pode impedir que você se aproxime de Deus. Mas, além das questões da aparência, como Deus olha pra gente? Primeiro que Deus ele vai olhar pra gente como pessoas que ele quer perto dele. Em vários momentos, a Bíblia coloca Deus, ou o próprio Cristo, como um pastor que zela e cuida de suas ovelhas, que veio para resgatar as ovelhas perdidas. As suas ovelhas o conhecem, ele as conhece. As ovelhas que lhe foram dadas, ninguém vai tirar. E várias outras analogias com essa figura e essa relação da ovelha e do seu pastor. E é curioso a gente ver que muitas vezes pode parecer que a Bíblia ela fala só da galera que já foi resgatada, da galera que já tá dentro. Mas é interessante a gente ver que Deus ele olha até para aquelas ovelhas que não são ovelhas dele com compaixão, com carinho, com cuidado. Basta lembrar daquele texto muito famoso em que Jesus ele olha para as multidões e ele se compadece delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Eram pessoas que precisavam ser guiadas, que estavam perdidas, que precisavam dele, precisavam de Deus. Essas ovelhas, elas eram diversas: homens, mulheres, crianças, velhos. Alguns que carregavam pecados muito graves, outros que não carregavam tantos pecados assim. Alguns que já viveram muito, que já viveram pouco, que já sofreram mais ou menos. Todas aquelas pessoas cativaram em particular o olhar compassivo do Senhor. Então, como Deus me vê? Ele vê como uma pessoa que ele quer perto dele. O desejo que Deus tem é o mesmo para todos. Que todos nós sejamos como ovelhas do seu pasto e ele, o nosso pastor.